Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra e ela tem como título Um inimigo à porta, mas não se assuste, ok? Você vai entender. Um inimigo à porta, ok? Um inimigo à porta. E eu quero ler um texto, você já vai entender o porquê. Eu quero ler um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. E o texto da palavra de Deus diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Deu para entender agora? Paulo está dizendo, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Ok? Então, a introdução, para que a gente entenda, o teor da mensagem para nós nessa noite, pense o seguinte: sempre que você se mover, sempre que você avançar, você tem diante de você, primeiro pense assim: da parte de Deus existe uma porta grande e oportuna para você. Amém? Vou falar de novo. Diante de você existe da parte de Deus uma porta grande e oportuna. Amém? Glória a Deus. Só que daí o Paulo está dizendo para nós: olha, mas também não se esqueça, existem adversários. O inimigo se levanta tentando se interpor entre o que Deus abriu, a porta que é aberta, que Deus deixou para você, entre você e essa porta que existe um inimigo. Ele se levanta, e isso faz parte da natureza dele, de se opor contra tudo que se chama Deus, nosso inimigo, o reino das trevas. Ele se opõe a tudo o que se chama Deus. Então esse é o trabalho dele, opor-se entre você e a porta que Deus abriu. Agora ficou mais claro, né? Então pense o seguinte: sempre que você se mover em Deus para uma nova fase ou lugar na sua vida, ou no ministério, ou no seu trabalho, ou na revelação maior da palavra, ou se aprofundar espiritualmente, não se admire. O inimigo irá se opor para tentar impedir o seu progresso. Queridos, nós recebemos palavras, domingo após domingo, e essas palavras de Deus para as nossas vidas são para nos levantar, Nós estamos vivendo, temos o nosso tema aqui, é o ano da ascensão, ou seja, é o ano de chamar a atenção minha e tua como igreja do Senhor Jesus. Você que está aqui essa noite, não é por acaso que você está aqui, Deus está chamando a nossa atenção para ascender, para se levantar, para se posicionar. Existem portas abertas da parte de Deus para os teus estudos, para o teu trabalho, para a tua vida financeira, para o teu casamento, para o teu relacionamento. Existe uma porta aberta, uma oportunidade. Abre-se diante dos nossos olhos. Só que o inimigo não quer que você entre por essa porta. Uma coisa importante quando a gente fala de porta, significa um lugar que ele abre-se para um acesso, é um acesso para um lugar. Podemos imaginar assim: a igreja, ela tem uma porta. Se você tivesse chego aqui, e as portas estivessem fechadas, nós não poderíamos usufruir do que estava acontecendo aqui dentro. Então pense, imagine alguém chega lá agora, e a gente resolve dizer assim: não, é o seguinte, só quem está aqui, quem chegou até agora, pode ouvir e receber, cultuar a Deus, se alegrar com Deus, ouvir a palavra, receber uma oração, fazer uma oração de confissão, recebendo Jesus como Salvador da sua vida. E quem chegou depois, a porta está fechada e não tem como entrar. Significa que se essa porta está fechada, ou alguém impediu a entrada dessa pessoa, ela não tem acesso ao que está acontecendo aqui. Então, mais uma vez eu digo, no teu trabalho existe, de repente você pensou: Senhor, que coisa boa, abriu-se uma oportunidade para a minha empresa, para os meus negócios, uma porta se abriu, que vai me levar os meus negócios, a minha empresa, os meus produtos, os meus serviços, a minha habilidade, a minha profissão. Abriu-se uma porta, e você pode entrar por ela, e ao entrar por ela tem benefícios, tem bênção,
né? Tem aumento de salário, tem aumento de recursos financeiros, tem mais arrecadação para a tua empresa, né? Tem mais, a porta que se abre diante de você são os estudos. Quando você entrar naquela faculdade, um leque, né, de opções se abrem, de saber, de conhecimento, e isso vai gerar benefício, bênção para a tua vida. Mas o Paulo está dizendo, Deus abre uma porta grande e oportuna, mas muitos são os adversários, ok? Agora vamos entrar então no primeiro ponto. O primeiro ponto diz assim, não se admire. Não fique admirado. É interessante, né? Não fique admirado. Por que isso, né? Eu vou ler o texto. 1 Pedro 4, 12 e 13. A palavra diz assim, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Então ele está dizendo o seguinte, amados, não estranhem, não fiquem admirados, não achem, não encarem isso com estranheza, porque é isso que acontece muitas vezes conosco, né? Nós nos levantamos para caminhar em direção a algo que está estabelecido diante de nós, uma porta, uma oportunidade. Nós nos levantamos, né, quando nós começamos a dar os nossos primeiros passos, vem então uma afronta, uma oposição. Situações acontecem, coisas acontecem e a gente diz, ah, meu Deus, é sempre assim. Toda vez que eu quero ir para a igreja, toda vez que eu penso em orar mais, toda vez que eu penso em fazer tal coisa, isso acontece, né? As coisas se levantam contra mim. Seria melhor não ter saído do meu lugar, né? Seria melhor não ter me movido. Toda vez que eu, nos meus negócios, toda vez que eu abro um cliente grande, eu sei, é sempre assim. Aí começam a estragar as coisas, começa a dar tudo errado. É isso mesmo. Por que isso acontece? O autor está dizendo, não estranhe. Não se admire, porque esse é o modus operandi, né, do reino das trevas. Opor-se à porta que Deus abriu para você. Tem uma oportunidade de negócio? Tem. Tem uma oportunidade de crescer financeiramente? Tem. E o inimigo, ele se opõe, ele não quer, ele se levanta. E quando essas coisas se levantam, muitas vezes a gente acha isso. Poxa, toda vez, né, já aconteceu isso, né? Talvez você já tenha escutado isso. Acontece bem frequentemente, né? Às vezes, principalmente assim, quando você vai dar um passo, né? A gente está falando aqui de coisas variadas, né? Do dia a dia, coisas da vida, coisas do trabalho e também coisas espirituais. E quando a gente vai analisar, a maioria das coisas, ou quase tudo é espiritual, né? Tem coisas naturais que a gente precisa fazer, mas sempre tem um princípio espiritual. E saiba, o nosso inimigo, ele se opõe. Ele não quer que você entre por aquela porta, que você passe por aquela porta. Porque ao passar por aquela porta, existem grandes coisas, coisas extraordinárias esperando por você. Amém? Então pense, às vezes acontece isso, né? Você como cristão, então você pensa assim, poxa, agora sim, né, nós temos um tema do ano, o ano da ascensão. Eu escutei uma palavra poderosa lá, o irmão me incentivou a orar, e agora é isso mesmo, eu vou acordar de madrugada para orar. É uma oportunidade, é uma porta que se abre adiante de você. Mas o inimigo não quer que você ore de madrugada, ou você acha que ele quer que você ore? Estou falando de madrugada, uma forma de expressão, né? O inimigo não quer que você ore, em tempo nenhum. Ele não quer que você venha à igreja. Você diz, pastor, poxa, a vida já não estava muito boa. Aí me convidaram para vir para a igreja e agora piorou. Que história é essa? Eu achava que quando a gente vinha para a igreja tudo melhorava. E melhora, irmãos, melhora mesmo. Só que existe, às vezes, de tempo em tempo, o inimigo ele tenta se levantar para que você esfrie, para que você retroceda, para que você não avance. Lembram da introdução? Sempre que você se move em Deus, para se aprofundar na palavra, no conhecimento da palavra, um passo que você está dando no ministério em relação àquilo que Deus te chamou para fazer, sempre que você se levantar para uma nova oportunidade, para uma porta que se abre para o teu trabalho, para os teus estudos, para a tua vida, o inimigo não quer que você viva isso. Ele se levanta.
Nesse primeiro ponto, ainda que brevemente, mas eu quero fazer uma distinção, na verdade, né? Entre duas coisas aqui. O pastor Alírio, desde quando eu conheço ele tem uma frase, ele diz assim, todo extremo leva a um abismo, ok? Todo extremo, aqui está o centro da mesa, né? Se eu ficar por aqui, ó, eu estou tranquilo, eu tenho margem, né? Mas se eu vier muito para cá, eu posso cair. Se eu vier muito para cá, eu caio. Se eu vier muito para cá, eu caio. Ou seja, todo extremo leva a um abismo. Quando a gente fala assim, ó, não fique admirado, porque você agora reconhece que o reino das trevas ele se levanta. O que nós queremos dizer com isso? Ó? Não fique surpreso. Ou tenha discernimento, então, espiritual. Por quê? Porque tem pessoas que acham tudo natural. Todo acontecimento da sua vida é natural. Ah, é natural, isso faz parte da vida. Está doente, está isso, um dia está gripado, outro dia está tossindo, outro dia está com dor no pé, outro dia está com dor no pescoço, outro dia está com dor no ombro, outro dia não saiu da cama porque está... É tudo normal, faz parte da vida, afinal de contas é o tempo que mudou, afinal de contas é normal, para ela tudo é normal. É um extremo. Tem pessoas que já é o contrário, para ela é tudo espiritual, ela espiritualiza tudo. Um não vê demônio em nada. Tudo é natural para ela. O outro vê demônio em tudo. Tudo é demônio. Eu vou chegar lá. Então, nós precisamos de discernimento espiritual. Por quê? Porque a gente tem que saber o que nós precisamos fazer. Tudo é inimigo na porta? Tudo é inimigo que está colocando? Tem uma brincadeira, o pessoal diz, né? O diabo só soltou o cavalo. Daí depois, o que fizeram, ele diz que não é culpa dele. Na verdade, tudo é culpa dele mesmo, né? Mas às vezes é isso. Ele só solta o cavalo e o resto a gente não consegue ter discernimento para entender que tem coisas que eu tenho que fazer naturalmente e tem coisas que eu tenho que fazer espiritualmente. Então pense, está tudo quebrando na tua casa, está tudo arrebentando na vida da pessoa e você acha que isso é normal? Não é, querido. Tem que repreender. Satanás, solte a minha vida, solte a minha casa, solte os meus negócios, solte a minha família. Me solte. Saia de mim, sai dele, sai de mim também, né? Saia. Satanás tem que combater o reino das trevas. Mas tem coisas, queridos, que é nós, é uma brincadeira, né? Então, poxa, está doente, está quebrando, as coisas estão estragando em casa. Repreenda. Não deixe o diabo tripudiar sobre a tua vida, sobre as tuas coisas. Repreenda ele, tenha discernimento. E tem coisas que você tem que fazer. Ah, eu como demais, pastor. Comi demais, eu como, tudo que eu vejo eu como, eu faço, eu vou lá, eu vou aqui e tal. E aí passa mal, dá um infarto, daí ele diz assim, pastor, o inimigo me passou uma rasteira. O inimigo queria me ceifar a minha vida. Não, irmão, é lógico que ele quer ceifar. Mas você está ajudando, está colaborando. Né? Tem uma parte natural aí que dá para fazer, dá uma regulada nessa boca aí. Né? Dá uma naturalizada nos alimentos, coma mais frutas, mais verduras, dá uma caminhadinha, né? Deixa os embutidos um pouquinho de lado, colabora com Deus, assim você está colaborando com o inimigo. Né? É como diz aquele memezinho lá, né? Engraçadinho, né? Você fica fazendo ondinha e o inimigo ele aproveita isso e dá no meio mesmo. Então a gente não pode facilitar. Então tem coisas que são naturais. No final das contas, tudo rege espiritualmente, sim, mas tem coisas naturais que nós podemos fazer. Né? Eu preciso fazer a minha parte. Então, existe um inimigo à porta? Existe. Saiba reconhecer quando você tem que enfrentar Satanás e quando você tem que tomar uma atitude tua, pessoal. Tem vezes que a gente vai ter que falar com a pessoa e dizer assim, queridos, olha aqui, ó, essa situação é você que tem que mudar. É você que tem que parar. É você que tem que não ligar mais aquele canal de TV. É você que tem que segurar a tua língua para não falar mal, falar coisa ruim. E tem coisas que você vai ter que dizer para a pessoa, ei, querido, olha só, é Satanás, você não está conseguindo enxergar que o reino das trevas está tripudiando sobre você, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Você não consegue perceber? Repreenda o reino das trevas. Então, para nós, nessa noite, nesse primeiro ponto não se admire, não fique espantado. Ah, isso está acontecendo agora. Sim, Satanás se levanta. Mas saiba que ele se levanta. Mas tem coisas que você tem que repreender. E tem coisas que você tem que mudar de atitude. Ok? Vamos adiante então? Tema da nossa mensagem, um inimigo à porta. Ok? Segundo ponto,
é preciso... Ok, tem um inimigo à porta? Tem. E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Resistimos, né? Tem um inimigo à porta, o que eu faço? Eu resisto. Vou me entregar? Vou deixar de acessar aquilo que Deus já preparou para mim? Você vai deixar de acessar a vida plena que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário, porque o inimigo colocou o pé na porta e não quer que você entre naquele recinto? Lembre-se, né, que nós falamos no começo. Sempre que existe uma porta, ela dá acesso a um lugar. Ela dá acesso à faculdade, ela dá acesso à sua casa, ela dá acesso à sua vida financeira, ela dá acesso aos seus estudos, ela dá acesso a um crescimento, um avanço espiritual. São portas. O inimigo coloca o pé e não quer que você entre. E o que nós fazemos? É preciso resistir. Diga assim comigo: é preciso resistir. Mais uma vez, é preciso resistir. Aleluia! Glória a Deus! Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aleluia! Olha só que tremendo. Ele diz assim: quanto a Deus, sujeite-se. Quanto ao diabo, se posicione, resista. É muito importante isso. Paulo está dizendo o seguinte, Tiago está dizendo o seguinte: em relação a Deus, meu irmão, se submeta. Se submeta a Deus, se submeta à sua palavra, se submeta aos seus ensinos, né? Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Não seja arrogante, não seja prepotente, não seja o dono de todas as, né, o dono de todas as ideias. Eu me viro, eu me basto, eu me garanto. Não. Quanto a Deus, diga: Deus, eu preciso do Senhor. Essa situação eu não sei resolver, Senhor. O Senhor me ajuda. O que a sua palavra diz? Eu me submeto à sua palavra. Quanto a Deus, submeta-se. Quanto ao diabo, aí você se levanta. Amém? Aí você se levanta. Aí você levanta o teu pescoço como alguém que o Senhor levantou, como alguém que tem autoridade no nome de Jesus, como alguém que conhece quem é, que se é filho de Deus, que tem uma identidade. Você se levanta e se opõe a Ele, e resiste a Ele. E sabe o que acontece? Ele foge de você. Ele foge de você. Ele sai da tua casa, ele sai da tua família, ele sai de você, ele sai dos teus negócios, ele te deixa, ele te abandona, ele não fica onde você se levanta. Amém? Quanto ao diabo, resistam. Esse segundo ponto diz assim: aquele que está em você é maior do que o inimigo que se opõe a você. Amém? O texto sagrado diz assim, né? Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós, ou seja, Jesus Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo de Deus. Aquele que está em nós, aquele que está em você, é maior do que qualquer inimigo que se levante para opor-se contra você. Algo muito importante que eu e você precisamos entender é o seguinte: este inimigo, este adversário, ele já foi derrotado. Amém? Ele já foi derrotado. A Bíblia diz que Jesus Cristo os expôs à vergonha, os reduziu a pó, a nada. A Bíblia diz que eles estão debaixo dos pés de Cristo Jesus. Eles são um inimigo derrotado. Satanás e seus demônios, ele é um inimigo derrotado. Só que ele faz barulho. Ele se levanta, ele se faz barulho tentando nos intimidar. Mas você não vai com a tua força, você vai com a força daquele que já derrotou ele. Amém? Você vai desguarnecido? Você vai de qualquer jeito para se opor a Satanás? Não. Vocês lembram daquela história, até acho que eu contei tempos atrás na ministração, daqueles jovens, né? Tinha uns jovens que eles viram, né, Paulo e o pessoal que caminhava com ele, expulsando os demônios, colocando as mãos sobre as pessoas recebendo cura física instantânea, pessoas que estavam possessas ali, né, de entidades malignas,
eles colocavam as mãos em nome de Jesus, expulsavam aqueles demônios e as pessoas estavam livres. Aí alguns jovens, né, olharam aquilo e acharam bonito. Eu quero fazer também, eu quero expulsar os demônios das pessoas, eu quero transitar nesse mundo espiritual aí. E eles falaram assim, viram uma pessoa endemoniada e disseram, no nome de Jesus que Paulo prega, eu expulso vocês. Os demônios deram uma surra neles, né? Eram alguns jovens. Deram uma surra neles. Por quê? Porque eles foram no nome deles. Eles foram no nome de uma outra pessoa. Eles até falaram do nome de Jesus, mas eles diziam assim, o nome de Jesus, eles não tinham um relacionamento, eles não tinham um conhecimento da palavra. Como que nós resistimos a Satanás? Resistimos porque pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Resistimos ao reino das trevas pela fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Fé no que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E a Bíblia diz que você é um filho de Deus. Amém? Somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus. Não existe mais condenação contra nós. Nenhuma arma forjada contra nós, né, prosperará. Tem um texto que diz assim. Lucas 10, 19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Amém? Eu vou repetir, olha só. E aí no final, você, como crente, né, você vai dar um brado de vitória, vai dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, porque, como diz, né, isso merece ser aplaudido de pé, a palavra de Deus, né? Olha só o que diz o texto. Eis que dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Aleluia! Aleluia! Eu tinha ensaiado ali com uma meia dúzia, que eu participei de um grupo familiar durante a semana, eu achei que eles iam me ajudar nessa ali, né? Pifou, falhou. Ai. Queridos, olha só, é preciso resistir. E aí, olha só, resistimos com a palavra. Mateus 4, 10 e 11, diz assim, lembrando que esse texto é quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, depois que ele foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto. E lá no deserto, ele foi levado pelo Espírito de Deus, mas lá no deserto, o inimigo se levantou contra ele. Por quê? Porque uma porta estava aberta diante de Jesus. Qual era a porta? Anunciar o reino de Deus, operar milagres, prodígios e maravilhas, levar através da sua vida a salvação para toda a humanidade. Não era uma porta grande e oportuna para Jesus? Era, né? Mas o inimigo disse, não, eu não posso perder a batalha. Eu tenho que dar um jeito de mudar, de travar esse cara aí. Eu não posso deixar ele ir adiante. O que o inimigo fez? Ofereceu a Jesus, ele se levantou contra Jesus, oferecendo coisas para Jesus. Ele disse, olha, se você está com fome, mas se você é o Filho de Deus, então tem pedras aí. Transforme as pedras em pães e coma. Ele sugeriu essas coisas para Jesus. Note a sutileza do inimigo. O inimigo ele se levanta contra nós às vezes numa coisa bem visível, né? Uma coisa abrupta que acontece e você diz, poxa, só pode ser o diabo. E tem coisas que aparentemente são boas. Você está com fome e ele diz assim, sugestiona, você é um filho de Deus, ora, faça um milagre aí. Faça virar essas pedras virarem pães e se alimente. Jesus, o que Jesus fez? Resistiu a ele. E como é que Jesus resistiu? Ele disse, está escrito. Ele resistiu com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Foi isso que Jesus disse. O que é que você diz quando o inimigo vem contra as nossas vidas? Nós resistimos a ele com a palavra de Deus. Porque nós temos fé, nós cremos na palavra. Nós resistimos pela fé. A fé que nós temos na palavra de Deus e na autoridade que Ele nos concedeu, como nós lemos no outro texto. Ele nos deu autoridade
para pisar cobras, isso está significando tipos de demônios, cobras e serpentes, são tipos de demônios. Cobras e serpentes, ou escorpiões em outras traduções, e ele diz, contra todo o poder do inimigo. Não é contra uma coisa. Não está dizendo aqui que se um demônio se levantar lá na vida financeira, esse você pode repreender. Mas se um demônio se levantar para tentar trazer uma enfermidade na tua vida, você não pode, porque você não tem poder sobre ele. Não, o texto é claro, ele diz, você tem autoridade, eu lhes dei autoridade para pisar cobras e serpentes e sobre todo o poder do inimigo. E aí ele diz assim, e nada, em absoluto, absolutamente nada vai causar dano a você. Como que Jesus fez? Resistiu através da palavra. E aí o texto diz assim. Então Jesus lhe ordenou, vai embora, Satanás. Ele disse, vai embora, Satanás. Porque está escrito. Porque está escrito, porque a Bíblia diz, porque nas Escrituras diz assim, porque a palavra de Deus diz assim. E assim como o Tiago disse, eu me submeto a Deus, eu estou sujeito a Deus, eu estou sujeito à palavra de Deus. Por isso eu digo, vai embora, Satanás, porque eu estou sujeito à palavra de Deus na minha vida. Porque eu creio na palavra de Deus, porque eu tenho fé na palavra de Deus, no que está escrito na palavra. E assim Jesus disse, está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, através disso, de Jesus ter declarado a palavra, de ter resistido com a palavra, com isto, o diabo o deixou. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Aleluia! Olha só. Jesus resiste ao diabo, ele resiste à tentativa do diabo de impedi-lo de entrar naquela porta, por aquela porta que levaria Jesus ao cumprimento do seu ministério. Jesus não tinha feito nada ali, até aquele momento Jesus era o Jesus, filho de José e Maria, irmão que tinha seus irmãos ali na região, um homem de Deus, uma pessoa dedicada, um bom filho. Até aquele momento, Jesus não tinha operado nenhum milagre. Aí, mas o diabo sabia da promessa de Deus para a vida de Jesus. Ele sabia que Jesus, pelo comportamento de Jesus, pelas Escrituras, ele sabia que aquele homem não era uma pessoa qualquer, que realmente era o Filho de Deus encarnado. E ele tinha que fazer alguma coisa para impedir que Jesus entrasse naquela porta grande e oportuna que levaria à salvação da humanidade. Tremendo, né? Mas Jesus resistiu, citando para o diabo a palavra, declarando ao diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele se prostrará. Está escrito. E quando Jesus resistiu ao diabo, sujeitando-se à palavra de Deus, a Bíblia diz que o diabo se ausentou de Jesus. Ele não resistiu, ele foi embora. Amém? Ele foi embora, ele bateu em retirada. O Senhor disse, vai embora, Satanás. Você precisa dizer lá na tua casa, você precisa dizer, vai embora, Satanás. Solte a minha casa. Vai embora, solte a minha vida. Solte a minha família. Saia da minha mente, do meu coração. Eu não aceito esses pensamentos. São pensamentos de morte, são pensamentos de engano. Eu não aceito, eu não admito. Saia da minha mente, saia do meu coração. Eu te repreendo, vai embora, Satanás. Você pode dizer assim, vai embora, Satanás. Saia da minha vida. Saia da minha casa, da minha família, saia dos meus negócios, saia dos meus estudos, saia da minha vida espiritual, vá embora, eu te repreendo, saia, aleluia, aleluia. E eu quero partir para o terceiro ponto, e com isso a gente conclui, dizendo o seguinte: depois que você identificou que tem coisas na nossa vida que são espirituais e que você precisa repreender o diabo,
e que você tem que resistir a ele e ele vai fugir por causa da fé que nós temos na palavra de Deus, por nos submetermos à palavra de Deus, na autoridade que Jesus Cristo nos deu. Aí o texto diz, alegre-se. Isso é lá no começo, né? Ele diz aqui, 1 Pedro, no 4:13, diz assim, pelo contrário, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se na medida que vocês vão participando dos sofrimentos de Cristo. Porque quando Ele foi glorificado, você também exultará. Amém? Daí a gente pensa assim, mas pastor, peraí, como que eu vou me alegrar por estar passando por um período de prova, né? Por um período de dificuldade? Como que eu vou me alegrar? É possível alegrar-se mesmo passando por dificuldade? Só tem um jeito. O texto de Hebreus dá-nos uma ideia. Hebreus 12, o 2 e o 3 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, queria que você guardasse essa frase, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Que palavra, né, de ânimo, que palavra de incentivo. Ele diz assim, como que nós vamos nos alegrar? Fazendo como Jesus fez. E como que Jesus fez? Jesus, ele enxergou além do sofrimento da cruz. Ok, Jesus resistiu ao diabo. Jesus operou o seu ministério, trabalhou. Quando a gente fala de que uma porta se abriu para o trabalho, então trabalhos são as obras que Deus confiou a cada um de nós. Você é uma pessoa talentosa. Talvez você não veja assim, mas pode ter certeza absoluta. Você é uma pessoa capaz. Amém? Você é uma pessoa capaz, extremamente talentosa. Existem coisas que só você pode fazer. Só você. Existem coisas que Deus deixou designada para você fazer. Mesmo que você não acredite, mas é assim. Ok? Agora pense comigo. Essas portas, essas oportunidades, esse trabalho, essas portas são lugares onde você vai exercer aquilo que... são trabalhos, são as coisas que nós somos chamados para fazer. Mesmo as coisas mais simples, a habilidade que você tem lá no teu trabalho, a profissão que você exerce, enfim. E quando levantam-se essas oposições, como que a gente vai se alegrar? Olhando para Jesus. Olha o que Jesus fez. Ele começou o seu ministério e tudo foi caminhando, e as pessoas, adversários foram se levantando. Ora eram os fariseus, ora eram os doutores da lei, ora eram pessoas da própria família. Quem é esse? Outros diziam, esse homem só pode estar expulsando o demônio pelo poder do próprio demônio. Ele é um beberrão, um comilão, esse aí não pode ser o Filho de Deus. Ele sofreu as afrontas do ministério, mas ele foi adiante. E não obstante a isso, a Bíblia diz que ele foi até a morte de cruz. E ele suportou essa morte, ele suportou essa cruz, esse sofrimento todo, porque ele estava olhando lá na frente. Ele estava não fixado com os olhos no problema. Ele não estava olhando simplesmente para o problema, para aquilo que ele estava passando ali naquele momento. Ele estava olhando lá na frente. Ele não estava olhando a cruz, o seu corpo pendurado, dilacerado, a vergonha de estar sendo exposto a um crime que ele não cometeu, as injúrias, a injustiça a que fizeram com ele. Ele olhou para a sua ressurreição. Ele olhou além daquela prova, além daquele teste, além daquela cruz de dor e de sofrimento. Jesus olhou a sua ressurreição. Amém?
Ele olhou e viu ele ressurreto num novo corpo. Ele olhou e viu ele assentado, assunto aos céus, assentado à direita de Deus Pai. Ele olhou e viu os muitos irmãos, os muitos filhos de Deus que seriam reconciliados com o Pai através do seu sangue, do seu sacrifício. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele suportou com alegria aquele momento. Ele suportou com alegria, enxergando além da cruz, enxergando o seu corpo ressurreto, enxergando a sua ascensão aos céus, enxergando a mim e a você, reconciliados com o Pai, por causa da sua obra na cruz. Amém? Tremendo, né? Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: veja como Jesus, além da cruz, depois da vergonha, da humilhação, da cruz, tem ressurreição, amém? Tem ascensão, tem o seu trono eterno ao lado do Pai. Ele viu que muitos se tornariam filhos de Deus, diga: eu sou um deles. Ele viu que muitos se tornariam filhos de Deus pela reconciliação no seu sangue. Deus tem portas abertas para você, diga amém. Deus tem portas abertas para você, diga amém. Deus tem planos de bênção para você do outro lado. Deus tem planos de bênção, de paz, de alegria, de vida abundante para você quando você entrar por esta porta. Amém? A porta é grande. Dará acesso a coisas extraordinárias que Deus já disponibilizou para você. Amém? Para encerrar de vez, eu quero ler a conclusão. Devemos olhar para Jesus como nosso exemplo quando sofremos oposição. Olhe para Ele, Ele é o nosso exemplo. Ele sofreu oposição. Ele suportou porque focalizou na alegria depois da cruz. Olhou para além dela, enxergando sua vitória sobre o inimigo. Sendo assim, agora é para você. Mantenha os seus olhos na alegria que está além da prova e pela fé, veja além de toda a oposição, enxergue claramente do outro lado. Você precisa ver do outro lado, irmão, você precisa ver do outro lado, não olhe só para o momento da tribulação, da prova, enxergue além, enxergue do outro lado. Deus tem portas grandes e oportunas à sua frente. Contemple a nova fase que você entrará. Aleluia! Oh, aleluia! Convido você a se colocar de pé. Aleluia! Glória a Deus. Pai Celestial, nós te louvamos. Feche os teus olhos. Nós te louvamos, Pai Celestial. Obrigado pela tua doce presença. Obrigado pela tua palavra que o Senhor depositou nos nossos corações. Obrigado porque a tua palavra nos anima. A tua palavra nos instrui, ela nos levanta, ela faz-nos ascender, ela nos levanta para uma posição, a posição de filhos amados, que o Pai constituiu em Cristo Jesus. Nós recebemos tudo que o Senhor já preparou para nós, nós entramos pelas portas que o Senhor já abriu para nós, nós resistimos a todo poder do inferno, a todo poder do inimigo, nós resistimos na tua palavra, pela fé que temos em Jesus Cristo, na autoridade que Ele nos concedeu. E nós nos alegramos enxergando além, enxergando as coisas que o Senhor já preparou para cada um de nós. Por isso eu digo, meu irmão, visualize com os olhos da fé. Você é capaz. Visualize, enxergue pelos olhos da fé. E enxergue tudo aquilo que o Senhor já preparou em Cristo Jesus para você e para sua família.